vocês. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, né? Ainda não foi possível estarmos juntos em sala de aula devido a tudo isso que está acontecendo, mas eu creio que tudo vai passar e logo voltaremos às nossas atividades normais e estaremos juntos em sala de aula, né, interagindo um com os outros. Então, eu gostaria neste momento, né, enquanto não é possível estarmos em sala, mas eu gostaria que neste momento todos estivessem com seus livros em mãos, abrissem lá na página 30 e a página 31 e vamos estudar hoje. E o assunto da nossa aula de hoje será a região norte, ou seja, vamos continuar estudando, né, a região norte. Na aula passada, antes das férias, estudamos um pouco, conhecemos um pouco sobre essa região. Sabemos que a região norte ela é uma região composta por 7 estados, é uma região grande. E hoje estudamos sobre a formação dessa região, como aconteceu, e hoje vamos estudar a população dessa região. Vamos conhecer os grupos, né, os grupos étnicos que habitam essa região. Então, eu gostaria que neste momento todos pudessem acompanhar aí comigo na página 30. E logo acima, nós temos aí o nome demografia. Tia, o que é demografia? Então, quando se fala demografia, se refere à população, né, daquela região, a quantidade de pessoas que habitam a região. Então, nós vamos conhecer um pouco, né, sobre essas pessoas, né, a quantidade de pessoas que moram nessa região, que vivem nessa região. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aí comigo na página 30, que diz: por possuir 45,25% do território brasileiro, encontramos os 2 maiores estados, né, do Brasil em extensão, ou seja, em tamanho. Temos aí o Amazonas e também o Pará, vocês podem identificar aí no mapa abaixo. Sua densidade demográfica é de 4,1 habitante por quilômetro, sendo a menor entre as regiões do país. Isso significa que a população dessa região ela é pequena em relação às demais regiões, ou seja, ela se torna a segunda, né? A segunda, sendo que a região centro-oeste, ela em quantidade de pessoas, ela é a maior. Aí vocês podem estar observando aí no mapa, temos aí onde mostra as 5 regiões, vocês localizam aí na legenda, onde vai falar assim, os habitantes por quilômetro quadrado. Temos aí menos de 1, né, por quilômetro quadrado. Então vocês podem observar na legenda, em relação às demais regiões, que a região norte, a população dela é pequena, né, em relação ao seu tamanho, porque ela é a maior no nosso país, mas ela é pouco povoada, ou seja, ela é menos habitada. A sua população é pequena. Então, como podemos observar no mapa acima, a legenda mostra a representação da baixa densidade, ou seja, a quantidade de pessoas da região. Devido a isso, né, essa baixa densidade, ela é considerada um vazio demográfico, ou seja, é uma região grande, mas tem poucas pessoas morando nela. Uma das principais razões para o vazio da região norte é a extensa área coberta pela floresta amazônica, que por ser um ecossistema de floresta densa, ela dificulta a ocupação humana. Ou seja, esse vazio é devido, né, à densa extensão da floresta amazônica. Ou seja, ela ocupa a maior parte da região norte, a floresta amazônica. Então, devido a isso, né, dificulta a ocupação humana, devido à sua vegetação. As capitais mais populosas dessa região são Manaus e também Belém. Manaus com 1,1 milhão de habitantes e Belém com 1,4 milhão. E o crescimento demográfico é de 2,1% ao ano, considerado o maior, né, do país. Então, nós podemos ver que essas duas capitais elas se destacam na região norte, sendo que o crescimento demográfico dela
é de 2,1% ao ano. Então, ela é considerada o maior crescimento do país, né? Está nessas duas capitais, Manaus e também Belém. Temos também os grupos que habitam essa região, ou seja, que moram nessa região. Vamos conhecer que grupos são esses. Então, aí nós vamos ter os seringueiros, que é um dos grupos, os ribeirinhos e também os indígenas. Vamos conhecer um pouco de cada um deles. A população da região norte é largamente formada por caboclos, que são descendentes de indígenas e também portugueses. De fato, é a única região do Brasil onde a ancestralidade indígena predomina entre a população. No século XX, muitos nordestinos migraram para essa região. Lá existem diferentes tipos humanos que vivem de acordo com o ambiente que habitam. São eles. Então a gente pode perceber aqui que a maior parte da população que habita essa região são os indígenas, né? A população indígena. Só que no século XX, muitos nordestinos, né, pessoas da região nordeste, migraram para a região norte em busca de trabalho, né? Então lá eles habitaram essa região. Então nós vamos ter aqui os seringueiros, que é uma figura típica da região. O seringueiro, ele se dedica à exploração do látex, que é um líquido que é retirado da seringueira e é uma árvore típica da floresta amazônica, né? A seringueira é uma árvore típica da floresta. Temos também aí os ribeirinhos. Os ribeirinhos, eles vivem às margens dos rios, em palafitas, que são aquelas casas que são feitas, né, acima d'água, e desempenham atividades como o artesanato, a agricultura e também a pesca, como mostra aí a figura ao lado. Também temos os indígenas. Os indígenas, eles vivem da agricultura, caça e também da pesca. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, são cerca de 180 mil indígenas, que é a maior população indígena do país, habitam a região norte. Então a gente pode perceber aqui, né, que há uma variedade de pessoas vivendo nessa região. E além desses exemplos vistos acima, podemos destacar os bababuceiros, as quebradeiras de coco, os quilombolas, os vageiros, os caiçara, entre outros. E cada grupo tradicional tem uma história, uma identidade, uma memória e um território. Essas comunidades são os povos da floresta, ou seja, pessoas que vivem e dependem da floresta amazônica. Depende do que ela oferece a esses povos, né, esses habitantes. Então, cada um, eles vivem um tipo de atividade diferente. Então, podemos perceber que a região norte ela é uma região, né, extensa, mas ela é pouco povoada, a população dela é pequena, mas ela é uma região rica devido, né, à floresta amazônica, e ela é rica em biodiversidade, nós vamos estudar um pouco mais lá na frente. Então, essa foi nossa aula de hoje, né? Então, para completar e para vocês entenderem melhor, vocês estarão fazendo a atividade das páginas 32 e 33. Então, quando vocês fizerem, vocês estejam postando para mim. Então, essa foi nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima.